Uma fortaleza alpina para a máquina de guerra nazista leva a engenharia ao ponto de ruptura. Isso não foi feito só para impressionar Hitler. Foi feito para impressionar o mundo. Uma cidade de concreto e aço destinada a comandar milhões de soldados. Dentro desta enorme mega estrutura, é só um grande ninho de nazistas. O coração do plano do Führer para um império que superará o romano se torna uma fortaleza. É aqui que Hitler fará sua resistência final. Feitos impressionantes de arquitetura e tecnologia, construídos numa escala igual aos delírios e ambição pelo poder de Hitler, destinados à meta mais importante, proteger o próprio Führer. Estas são as histórias dos esconderijos mais audaciosos de Hitler. Obras do nazismo. Episódio 1. 1923. Quase 500 quilômetros ao sul de Berlim está o pequeno distrito bávaro de Obersalzberg. É uma área rural nas encostas arborizadas da montanha Kelstein. Quando Hitler vem aqui a primeira vez como líder do partido nazista, ele fica em um chalé nas redondezas. Depois, ele aluga uma casa. E quando se torna chanceler em 1933 e depois toma o poder, ele a compra com os royalties da venda de seu livro Mein Kampf. Logo ele começa a reformar a casa e a chama de Berghof, Fazenda da Montanha em alemão. Uma das coisas favoritas de Hitler é a janela panorâmica de frente para a montanha Untersberg e sua terra natal, a Áustria. À medida que Hitler passa cada vez mais tempo aqui, o distrito de Obersalzberg se transforma. E o homem que cuidará da transformação é Martin Bormann, um membro cruel e ambicioso do partido nazista. Bormann é um homem jovem raivoso, grosseiro. Ele não é muito bem educado, não é muito sofisticado. Mas ele imediatamente se fascina com Hitler e lenta e firmemente começa a subir o pau de sebo da hierarquia nazista. Para ficar mais perto do Führer, o círculo íntimo de Hitler também fica em Obersalzberg. Como Heinrich Himmler, chefe das forças de segurança, Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, e Hermann Göring, o segundo homem mais poderoso da Alemanha que ajudou Hitler a subir. Vamos lá, vamos rapaz, pula, pula, muito bom. Dentre tamanhos pesos pesados, Bormann tem de dar duro para ficar na frente. Ao manipular o layout de Obersalzberg, ele pode manter a concorrência à distância. Temos aqui Obersalzberg diante de nós e podemos ver um telhado aparecendo entre as árvores. À direita dele é a Berghof, a casa de Hitler para o mundo todo ver. E aí vemos o topo da colina, esse espaço aberto onde Göring se instalou. Entre as duas, cortando o caminho, está Martin Bormann, onde ele ficava de olho no Führer. Em junho de 1936, o vizinho Hotel Platterhof é comprado e reformado exclusivamente para membros do partido nazista. Bormann aumenta mais a segurança em Obersalzberg. Ele constrói um quartel para alojar e treinar 2.000 soldados da SS. Em poucos anos, a partir de 1935, Obersalzberg incha de 50 sítios e cabanas espalhados para um vasto complexo nazista. De repente, você está construindo uma mini-cidade para as celebridades do Terceiro Reich que, de alguma forma, se metem na região de Obersalzberg. E temos uma comunidade que, em certos momentos, chega a 10.000 pessoas. Para manter esse complexo nazista funcionando, é necessário uma enorme infraestrutura, especialmente para cuidar da eletricidade originária do carvão. Um prédio imenso mostra claramente o tamanho da tarefa. Esse lugar, acredite ou não, é um depósito de carvão. Nele cabiam 3.500 toneladas. Há um boato de que quando Bormann o viu a primeira vez, ele não gostou de como fizeram a fachada de granito e fez tirarem tudo e instalar novamente.
Que homem extraordinário. Em 1936, Hitler decide que quer outra chancelaria para o Reich, uma segunda sede do governo. Ela é construída a poucos quilômetros na vila de Bischofswiesen. Aqui ele pode dirigir o país sem ter de voltar a Berlim. Sabendo que Hitler é inspirado pela paisagem ao redor de Obersalzberg, no outono de 1936, Bormann embarca em seu projeto mais ambicioso até então. Ele cria um plano para construir a estrada mais alta e mais espetacular da Alemanha no alto da montanha de Kellstein. Um projeto de construção radical só para agradar um homem: Adolf Hitler. Quando começaram a trabalhar nessa estrada, na primavera de 1937, ainda tinha neve no chão como tem agora. E podemos ver esta pedra aqui, ela é muito inclinada. E era com isso que eles tinham que lidar. Tinham que explodir a rocha tão inclinada para fazer a estrada. E há um problema maior. Em um lugar, a rota planejada passa por trechos fracos de pedra, instáveis demais para suportar uma estrada. A única solução é explodir a encosta e abrir um longo túnel na montanha. Bormann não para por nada. A estrada tem de ser perfeita. A questão sobre essa estrada é que ela é formidável. A cada curva, ela recria um ideal romântico. A estrada tem mais de 6 quilômetros de comprimento e mesmo levados ao limite, os engenheiros a terminam no prazo de 13 meses. É mais um desafio que mostra que os alemães e os nazistas podem fazer o que quiserem. Mas Bormann quer superar até este feito extraordinário. Para coroar a glória do complexo de Obersalzberg, agora ele exige que seja construído um retiro no cume da montanha. Ele ficará conhecido como Ninho da Águia. Aqui, Hitler poderá impressionar líderes mundiais com vistas de tirar o fôlego, tornadas acessíveis pela engenharia nazista. Mas os engenheiros veem que o que Bormann quer é impossível. O pico da montanha não tem tamanho para uma estrada e um edifício. A solução deles é radical. Acabar a estrada perto do cume, abrir um túnel na montanha e, com um elevador, subir os últimos 120 metros até o edifício no topo. 800 novos operários são recrutados para trabalhar bem acima da linha da neve a 1.600 metros. Apesar das condições extremas, em setembro de 1938, os engenheiros terminam o exterior do Ninho da Águia. Uma subida espetacular de 1.700 metros pela estrada da montanha conduz à impressionante entrada do túnel. Este túnel tem quase 100 metros de comprimento. Ele é revestido com piso de granito e mármore em tudo. O túnel acaba dentro da montanha, sob mais de 100 metros de rocha. E do túnel você entra no vestíbulo de um domo revestido de mármore polido. E agora para o elevador, que é feito de latão sólido e revestido de banquetas de couro. Este é um lugar onde não pouparam despesas. Não faltou nenhum detalhe por aqui. O elevador é feito para levar 15 pessoas. Ele sobe os últimos 120 metros até o cume, 1.800 metros acima do nível do mar.
Este lugar pode ter nascido da megalomania e pode ter sido, no fim, uma loucura, mas, de um ponto de vista da engenharia, é um feito deslumbrante e nenhum dignitário que o visitasse deixaria de se impressionar. Apesar do esforço de engenharia colocado na construção desse retiro no alto da montanha, Hitler raramente o visita. Na maior parte da guerra, a região de Obersalzberg era virtualmente intocável. Mas quando os aliados realizam bombardeiros de longo alcance, seus ataques se tornam mais ousados. A fortaleza de Hitler na montanha começa a parecer vulnerável. Bormann instala canhões antiaéreos ao longo da cordilheira, próximo ao complexo de Obersalzberg. Antigamente, deveria haver provavelmente 6 canhões antiaéreos de vários calibres espalhados pela área. Agora, tem um motivo para estarem nesse local e é precisamente por causa disto. Ele está bem diante e em cima da Berghof, que está praticamente em linha reta para lá. E se você estiver cuidando da defesa aqui e sua missão for proteger Hitler, esse é certo. Na manhã de 25 de abril de 1945, a paz em Obersalzberg é abalada. 2 levas de bombardeiros Lancaster da RAF se aproximam. Enquanto a RAF se aproxima, os canhões antiaéreos de Bormann, acima da Berghof, esperam por eles. Agora, tem um probleminha com esta posição. Isso porque, embora esteja escondido pela linha da serra, ele não defende nada vindo dessa direção. E é claro, na manhã de 25 de abril, quando a Berghof é bombardeada, de que lado vêm os bombardeiros? O ataque dura 2 horas, com mais de 1.200 toneladas de bombas chovendo sobre Obersalzberg e só o ninho da águia fica intacto. Hoje ele serve de monumento ao delírio, à ganância e aos excessos do regime nazista de Hitler. Mas menos de 6 anos antes, a arrogância de Hitler está focada na expansão de seu império. Em 1º de setembro de 1939, os exércitos de Hitler correm pela fronteira polonesa. A Segunda Guerra Mundial começou. Os alemães estão indo contra uma nação que não é militarmente forte. O que se projeta são imagens de Stukas mergulhando sobre Varsóvia, de colunas de caminhões, carros blindados e tanques. Este sucesso inicial na Polônia convence Hitler de sua genialidade militar. Ele passa a ignorar o conselho dos generais de seu exército. O professor Steven Remy é perito na Alemanha nazista. Hitler não confia em seus generais. Ele tem medo que eles sejam leais ao antigo Estado alemão que ele e os nazistas derrubaram. Os soldados alemães mais velhos tradicionalmente são aristocratas da classe alta e muitos desprezam o Führer. Um dos motivos por que muitos dos oficiais não gostam de Hitler é porque eles sabem que na Primeira Guerra ele nunca passou de cabo, que ele é essencialmente da classe trabalhadora e isso não passa de esnobismo. Hitler está ficando paranoico. Ele acredita que o único modo de controlar seus generais é estar liderando na frente. Ele deixa a segurança de Berlim para a zona de guerra na Polônia em seu trem especialmente projetado. Seu trem é, até certo ponto, o centro nervoso do esforço de guerra, porque ele é o Führer, ele é comandante e todos têm de ir até ele. 2 locomotivas simplificadas puxam um comboio de 15 vagões. Há vagões antiaéreos na frente e na traseira do trem. No meio fica o vagão particular de Hitler, seguido pela unidade de comando para conferências de guerra. Hitler está decidido a dirigir a guerra pessoalmente. Hitler não liga se é inconveniente para os outros. Ele quer estar no trem dele. As pessoas que saiam da frente de batalha, viajem pelo país, de avião ou carro, só para ouvirem sua lenga-lenga. A Polônia, conquistada em 6 de outubro de 1939, é uma vitória formidável. O próximo alvo de Hitler é a França e depois a Inglaterra.
Os sofisticados aviões dos aliados e suas bombas deixam seu trem vulnerável. Hitler ainda quer estar perto das linhas de frente, então ele exige um novo tipo de quartel-general. Ao planejar invadir a França, ele ordena uma nova base perto da fronteira belga, codinome Ninho Rochoso Felsnest, em alemão. Só o que resta são fotografias e escombros. Patrick Bury, ex-oficial do exército inglês e perito em fortificações, está nas ruínas ocultas dos primeiros bunkers de Hitler. Este é o Felsnest. Foi encoberto pelo mato. Não tem placas e foi ignorado nos últimos 70 anos. Mas sob as árvores estão as ruínas do primeiro quartel-general fixo de Hitler durante a guerra. O Führer é protegido por 2 anéis de alta segurança, repletos de barreiras e soldados. O anel interno é o coração do local. 2 bunkers com cabanas de madeira adjacentes são construídos para Hitler e seus acompanhantes. Este bunker era o centro nervoso de Hitler. Era daqui que ele comandava a invasão da Europa Ocidental. O bunker era chamado de Prédio K e consistia de 5 cômodos pequenos, nomeados de A a E. A sala A é o gabinete de Hitler. Seu quarto tem somente 2,5 metros quadrados. O staff de Hitler ocupa as salas restantes. Com 1,5 metro de espessura de concreto armado e afundado no chão para maior proteção, esse é o telhado do bunker de Hitler. Hitler teme um ataque. Ele exige que os bunkers sejam feitos de modo a isolá-lo do mundo exterior. Tem 3 canos que forneciam ventilação ao bunker. E, obviamente, abaixo do chão você vai precisar de ar fresco. Mas também precisa que os bunkers sejam protegidos de gás, com portas lacradas e filtros especiais para limpar o ar, no caso de um ataque com gás. Isto se relaciona diretamente com a experiência de Hitler na Primeira Guerra. Quando o gás foi o que mais matou, daí o concreto como proteção provavelmente era a melhor coisa que se podia ter lutando nas trincheiras. Por isso a marca de Hitler aparece no bunker todo. Um sucesso se sucede ao outro enquanto o exército de Hitler passa de seu quartel-general e entra na Europa Ocidental. Em 6 de junho de 1940, o avanço foi tão rápido que o Felsnest agora está bem atrás das linhas de frente. Menos de 3 semanas depois, a França se rende. Hitler está triunfante. A campanha francesa é outra vitória militar fantástica. Na opinião de Hitler, seu estilo de comando de liderar a partir da frente num quartel-general de concreto foi totalmente válido. O Felsnest provará seu valor. Parece ser incrível e todos pensam que a Alemanha, como máquina militar, agora é definitivamente imbatível. O que também pensam é que Hitler é claramente um grande líder na guerra e ninguém acha mais isso do que ele mesmo. Julho de 1940. Hitler conquistou a Europa Ocidental de centros de comando especializados. Seu próximo quartel-general expandirá o conceito em grande escala. Hitler está convicto de que centros de comando maciços na linha de frente são vitais para o seu sucesso. Agora ele olha para o leste, olha para a Rússia. 1940, a Alemanha tem um tratado de paz com a Rússia, mas Hitler estava de olho nela desde o início. Ele acredita que a conquista da Rússia dará à Alemanha vastos territórios novos. Hitler planeja uma invasão épica, usando 4 milhões de soldados ao longo de uma frente de 3.000 quilômetros. O ataque terá o codinome de Barbarossa. A Operação Barbarossa é uma operação militar diferente de outra qualquer. Sua escala é absolutamente enorme, que requer um bocado de coordenação. E ele quer um quartel-general de comando o mais perto possível da frente, mas seguro ao mesmo tempo. Hitler agora vai construir seu maior bunker, a Toca do Lobo. E para o iminente ataque à Rússia, Hitler precisa de uma base mais ao leste possível. Ele escolhe um local perto da cidade de Rastenburg, então na Alemanha Oriental. Felsnest é o modelo.
O conceito é ter todos os ramos das Forças Armadas ao redor do quartel-general de Hitler. Isto enfatizará a proeminência de Hitler como centro do poder, planejamento e controle. As obras da Toca do Lobo começaram no inverno de 1940. O projeto pediria acima de 50 mil operários trabalhando em condições extremamente difíceis. O povo local foi informado de que ali ia ser uma fábrica de produtos químicos. O que eles não sabiam era que seria uma das mega-estruturas nazistas mais audaciosas. Soldados protegem os operários alemães para manter a segurança do projeto super secreto. Com as obras em andamento, Hitler continua a usar seu trem, mas está com medo de ser atacado pelo ar. Ao mesmo tempo que o novo complexo de bunkers do Führer é construído, ele também insiste em construir uma série de túneis nos quais seu trem pode ser escondido e onde ele pode ficar seguro e estar mais perto ainda da frente. Um abrigo na cidade polonesa ocupada de Stepna ainda existe. Ele é capaz de suportar qualquer ataque, como explica o especialista em túneis, Maciej Piekos. O trem aqui em Stepina podia se esconder de qualquer perigo, de ataque aéreo, de bomba ou ataque químico, pois o interior desse abrigo é lacrado. No verão de 1940, quase 6 mil trabalhadores forçados poloneses iniciaram a construção do túnel de 400 metros de comprimento. Aqui nós temos paredes de 3 metros de espessura, feitas de concreto armado. O interior desta parede está cheio de toneladas de aço blindado, que as deixa capazes de suportar ataques e explosões até de uma bomba de meia tonelada. Apesar de demorar um ano para ser terminado, o imenso túnel só é usado por Hitler uma vez durante toda a guerra, para um encontro com o ditador italiano Benito Mussolini. As obras continuam no novo bunker no leste. O nome deriva do codinome de Hitler, Lobo. A Toca do Lobo representa uma grande melhoria do Felsenest, provavelmente 8 vezes maior. Vemos defesas naturais, árvores, pântanos, brejos, lagos e as estruturas feitas pelo homem. O que temos aqui são 3 camadas de defesa. Uma pista de pouso e linhas de trem são construídas para o avião e o trem pessoais do Führer. E todo o local de 4 quilômetros é cercado por 54 mil minas. Expandindo o conceito do Felsenest, a base tem 3 anéis concêntricos de segurança cercando o centro de comando de Hitler. No final de 1943, Hitler está passando cada vez mais tempo na Toca do Lobo, ao ponto de ser a única parte da Alemanha que ainda lhe é familiar. E é nesta época que ele introduz uma fase nova de modificações ao local. E elas incluem seus próprios projetos para seu abrigo pessoal. A Alemanha está sob ataque. A paranoia do Führer cresce mais com o medo de ataques aéreos. Ele ordena um novo bunker gigante construído para seu uso. Começa a construção de uma estrutura imensa de 60 metros de comprimento e 37 metros de largura. 7 metros de concreto, divididos por uma camada de areia, irão cercar o Führer por todos os lados. O espaço da moradia de Hitler será pequeno, menos de 3 por 4 metros. O bunker pessoal de Hitler é o maior prédio do local. E, olhando para ele, dá para entender por que os contemporâneos o compararam a uma tumba egípcia. Ainda mais se você der uma olhada dentro, vendo como as paredes são grossas. E eu acho que isso provavelmente é um reflexo de seu estado de espírito, a guerra indo mal para a Alemanha e ele ficando cada vez mais isolado. Acho que isso é como uma manifestação desse declínio. Embora seu layout exato nunca tenha sido totalmente verificado, o bunker contém um labirinto de pequenos corredores e cômodos.
Isso é totalmente inacreditável. Achei o caminho para os fundos do bunker contra os ataques aéreos. Olha isso. É só concreto. Mas parece quase geológico. O incrível é que esse andar aqui embaixo é o andar dos alojamentos. Dá para ver os fragmentos de um quarto ali. Mas tudo isso acima de mim? E deve subir uns 8 metros ou mais? É difícil dizer, mas lá bem no alto está o topo da estrutura. E tudo aquilo é telhado, com este espaço minúsculo embaixo. E eu acho que podemos estar vendo aqui, veja que tem essas vigas descendo do telhado. Eu acho que podia ser um telhado de 2 níveis, com um espaço aberto, um vazio entre os dois, apoiado por essas vigas. E isso daria proteção extra se uma bomba passasse pelo topo. Ele dissiparia a onda de choque. Isso dá uma boa ideia de como esta coisa deveria funcionar. Mas é incrível, absolutamente incrível. Este estágio final da Toca do Lobo usa material extremamente necessário em outros lugares para o esforço de guerra, inclusive concreto suficiente para construir o edifício Empire State outras 3 vezes e meia. As fortificações nazistas só ajudam o completo afastamento de Hitler da realidade. Ainda estou abrindo caminho entre os restos do complexo de bunkers de Hitler. E o tamanho disso aqui é fenomenal. E ele desconfia tanto das pessoas que faz uma lista das pessoas que têm permissão para vir e almoçar com ele. E o quadro é de crescente paranoia e isolamento. Em 8 de novembro termina a construção do bunker pessoal de Hitler. 12 dias depois, Hitler foge para Berlim para nunca mais voltar. Com os russos entrando na Alemanha, a guerra está se fechando ao seu redor. Em novembro de 1944, Hitler saiu da Toca do Lobo pela última vez por esta ferrovia. No total, ele passou mais de 800 dias morando aqui. Mais tempo do que em qualquer lugar durante a guerra. Os russos estavam no seu encalço, mas simplesmente contornaram o lugar a caminho de Berlim. E foi somente em janeiro de 1945 que os alemães resolveram demoli-lo. O povo local descreve pedaços enormes de concreto voando pelo ar quando as cargas eram acionadas. A Toca do Lobo virou história. Mas Hitler, agora em sua base principal, ainda não está acabado. It's simply impossible to understand Kim Jong-un and predict his actions. Rocket Man is on a suicide mission for himself. Without putting that in the context of his father. Basically a family-run dictatorship. And grandfather. They've been smart, organized, dangerous, powerful, ruthless. It's all in the name of the Kim family. Pilotar esse carro me faz voltar no tempo. Relembrar as minhas emoções nas pistas. É como uma máquina do tempo. Toda vez que eu dirijo o Stinger GT, eu me sinto muito mais jovem. Kia Stinger, dos sonhos para a realidade. Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também usa mapas, se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Aventura. Perigo. Instinto. Superação. Sobrevivência. Descubra-se aventureiro. Sobrevivente Primitivo com Hazen Aldel. Estreia dia 23, 9 da noite, no National Geographic. Berlim.
a capital da Alemanha nazista. É uma cidade reluzente no coração dos planos de Hitler para um império que superaria os romanos. Ela também será o alvo da invasão russa. Hoje, pela cidade inteira, ainda há recordações dos últimos dias da capital nazista. O historiador e especialista na Segunda Guerra, Michael Dempsey, passou anos juntando provas. A Batalha de Berlim foi numa escala que mal podemos imaginar. Mais de 1 milhão de soldados do Exército Vermelho estão entrando na cidade. Menos de 100 mil estão a defendê-la. A escala, a intensidade, a brutalidade disso, da Batalha de Berlim, seria inacreditável se não fossem as provas. Dez anos antes, em 1935, o quadro era bem diferente. Berlim era o centro do poder nazista. Uma cidade cosmopolita e uma das capitais culturais da Europa. Hitler e seu arquiteto-chefe, Albert Speer, haviam iniciado um ambicioso programa de construção para modificar a linha do horizonte de Berlim. Adolf Hitler sempre se considerou como um artista, talvez um arquiteto, um homem com alta pretensão cultural. Colossais prédios governamentais, aeroportos e estádios, todos exibidos nos Jogos Olímpicos de 1936. Hitler tinha planos ainda maiores para a capital. Fazer dela o centro de um Reich de 1000 anos que se equiparia ao Império Romano em escala e longevidade. A nova Berlim de Hitler, com grandes domos, ruas enormes, edifícios com fachadas gigantescas. Algo bem típico da mente alemã. No leste, os russos avançam de Stalingrado até atravessarem o rio Oder congelado, chegando a 48 quilômetros de Berlim e de Hitler. Hitler jamais se renderá. Ele é um homem de extremos. Ou é o Reich de 1000 anos, ou é cair no Armagedon. Não há meio termo. Sempre é um ou outro na cabeça dele. O Führer se agarra à esperança de que uma de suas super-armas ainda possa virar a guerra a seu favor. Para ganhar tempo, ele fica em Berlim, criando um castelo de concreto e aço e mandando todo e cada alemão defendê-la até a morte. Berlim, claro, vai virar uma fortaleza, porque é a capital do Terceiro Reich. É aqui que Hitler fará sua resistência final. O plano de Hitler é circundar Berlim em 5 camadas de estruturas formidáveis, começando pelo primeiro obstáculo, 59 quilômetros de armadilhas com tanques, na área conhecida como Silo Heights. Um anel externo de defesa, inclusive o canal Teltow. Um anel interno no forte do aeroporto Tempelhof. 3 enormes torres antiaéreas. Uma última camada de cursos d'água e o coração da fortaleza, a Cidadela. É aqui que os bunkers do Reichstag estão localizados. Este é um estacionamento no meio de Berlim. Provavelmente o estacionamento mais interessante do mundo, dado que é o autêntico local histórico do bunker de Hitler. 8 metros abaixo do estacionamento estão os restos do infame bunker do Führer. Depois da guerra, os aliados tentaram demoli-lo para evitar que se tornasse um santuário nazista, mas ele era forte demais. Foi só em 1988 que a tampa dessa caixa de concreto foi de fato destruída, num período de 6 meses. A história de sua construção e o começo da Fortaleza Berlim começa com os bombardeios aliados na capital. O Führer não se sente mais seguro. Desde sempre, Hitler foi um tanto obcecado por estar num subterrâneo. Isso remonta às suas experiências nas trincheiras da Primeira Guerra. Tem muita gente que passou pela Primeira Guerra que se sente segura no subterrâneo. Já existe um antigo abrigo antiaéreo sob a chancelaria.
Mas Hitler exige algo muito mais fundo e mais forte. Um desafio de engenharia nesta cidade. A geologia em Berlim é difícil para construir. É apenas areia com lençol freático. Quando estavam construindo o bunker, o que fizeram foi colocar lajes de concreto pré-fabricadas nesta fundação úmida, para garantir que o concreto não teria problema para assentar. Os nazistas enterraram o fundo Führerbunker sob os jardins da chancelaria. São 30 pequenos cômodos distribuídos em 2 andares, e Hitler fica na parte mais funda, com a maior proteção. 40 quilômetros ao sul de Berlim, na cidade de Zossen, estão as ruínas de outro complexo nazista, que dá uma única compreensão ao bunker de Hitler. Aventura. Perigo. Instinto. Superação. Sobrevivência. Descubra-se aventureiro. Sobrevivente Primitivo com Hazen Aldel. Estreia dia 23, 9 da noite, no National Geographic. Esses são meus melhores amigos da época da escola. E esse é o nosso reencontro 5 anos depois. Temporadas completas para matar a vontade das suas séries favoritas é no Fox Premium. Assine já. Apresentamos Nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também usa mapas. Se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Mars is the next logical destination for humans. Mars is for those who have an adventurous spirit and are willing to go into the brave new world. It's simply impossible to understand Kim Jong-un and predict his actions Rocket Man is on a suicide mission for himself. without putting that in the context of his father. Basically, a family-run dictatorship. And grandfather. They've been smart, Organized, dangerous, powerful, ruthless. It's all in the name of the Kim family. O ex-líder de esquadrão blindado Nigel Dunkley é especialista na queda de Berlim. Nós estamos no Totem Wonsdorfs, o complexo de bunkers. Este complexo foi construído pela mesma companhia que fez o bunker de Hitler. Então é a última coisa que temos que chegar perto ou em Berlim que seja quase idêntica na construção e na atmosfera ao bunker de Hitler. O bunker de Hitler era para ser só um abrigo antiaéreo e é por isso que parecia exatamente assim. As paredes estão meio descascadas, mas era o mesmo tipo de tinta, o mesmo tipo de dimensões, o mesmo tipo de piso. Uma série desses bunkers cobre uma área de quase 5.000 metros quadrados. Era o centro nervoso das comunicações militares alemãs, o equivalente nazista ao Pentágono. Para protegê-lo de ataques aéreos aliados, os engenheiros não se limitaram a enterrá-lo 11 metros no chão. Eles lhe deram um teto impenetrável. Algo que Hitler também quis em seu bunker. Isto são 3 metros de concreto armado reforçado com varas de aço. Mas no bunker do Hitler, ele tinha 4,5 metros de concreto armado, destinado a protegê-lo de qualquer coisa que os soviéticos ou qualquer um lançasse contra ele. O bunker de Hitler era seu refúgio, mas ainda precisava funcionar como posto de comando. E isso significava que ele precisava de uma fonte de energia própria a toda a prova, no subsolo.
Isto criava problemas próprios. Apenas 2 motores a diesel do U-Boat Mark VII forneciam energia para a eletricidade e comunicações. Agora os soviéticos estão a menos de 6 quilômetros do Führerbunker. Hitler ainda acredita que sua fortaleza Berlim não cairá para os soviéticos. Mas eles se aproximam depressa e chegam a uma das estruturas mais formidáveis no anel interno de defesa, o aeroporto Tempelhof. Como posto de comando, é aqui que se armazena alimentos e munições. Tudo o que for necessário para a defesa está concentrado neste prédio peculiar, nesta fortaleza dentro de uma fortaleza. É um prêmio importante para os soviéticos, pois precisam desesperadamente de um aeroporto para reabastecer seu exército exausto. Mas os alemães transformaram o aeroporto em um bastião. O que temos aqui é uma série de torres atrás de mim. Parece um castelo nesse aspecto. Como uma muralha da China, digamos. Tem essas torres chatas onde pode postar artilharia sem problema. E, de fato, esta é uma guerra de trincheira elevada. Você pode postar artilharia atrás dessa proteção e podia, então, disparar numa elevação mais alta e atingir os soviéticos. O combate é intenso e seus vestígios ainda podem ser vistos nos túneis queimados sob Tempelhof. Este devia ser um ambiente bem confuso e caótico, muito barulho, gente gritando ordens aos outros. Ao entrar nesses espaços com a luz apagada, cheios de fumaça e pó de tijolo e tudo mais. No fim, o grande volume de tropas do Exército Vermelho vence. E em 27 de abril de 1945, os soviéticos tomam o controle do Tempelhof. É uma grande vitória estratégica. A próxima linha defensiva é a água que cerca a cidadela. Os alemães explodiram todas as pontes, menos uma. O anel externo de defesa foi rompido, o interno também foi rompido e agora estamos na linha de defesa da própria cidadela, a cidadela do outro lado da água. Mas os engenheiros do exército alemão deixaram de quebrar, destruir a ponte Moltke. A ponte é o último ponto de defesa importante entre o Exército Vermelho e o bunker de Hitler. – 28 de abril de 1945. Ao cair da noite, os soviéticos atacam a cidadela de Berlim. Se puderem controlar a ponte Moltke, a cidade cairá. Esta ponte estava pesada e ferozmente defendida. Quanto mais perto você estivesse da cidadela, mais desesperados e mais fanáticos eram os soldados. Defender esta ponte é a última esperança para os nazistas. Se os soviéticos passarem, poderão alcançar seu prêmio máximo. Hitler em seu bunker. Era importante para os soviéticos pegar o corpo de Hitler para poderem mostrá-lo ao público. Eles lutaram tanto contra ele, contra um regime organizado que tinha Hitler como líder, o Führer. Os soviéticos assumem a ponte à meia-noite. Por fim, estão na cidadela. Há somente o Führerbunker entre os soviéticos e Hitler. Sem opções, Hitler põe seu último plano em ação. Em 30 de abril, depois de se casar com sua amante de anos, Eva Braun, e cercado por seus comandantes mais leais, Hitler comete suicídio. Hitler sabia o que tinha acontecido com Mussolini na Itália. Urinaram nele em público. Ele foi levado e enforcado na praça principal de Milão. Hitler mandou incinerar seu corpo para evitar esse destino.
Os soviéticos estão do lado de fora dos prédios do governo e do Reichstag. 3 tentativas de ataque são rechaçadas com muitas baixas soviéticas. Eles têm de explodir as entradas fechadas com tijolos e retomar o combate corpo a corpo. Finalmente, às 22h40 de 30 de abril de 1945, a bandeira vermelha da União Soviética é erguida sobre o prédio. Isso quer dizer que, sistematicamente, cada linha de defesa disposta pelos alemães no caminho foi rompida pelo Exército Vermelho. Além disso, mostra que a Alemanha nazista foi derrotada e a guerra na Europa terminou mesmo. Uma cidade moderna, reverenciada poucos anos antes, foi reduzida a escombros. 7 horas depois do suicídio de Hitler, a fortaleza Berlim tinha caído. Um quarto da cidade estava em ruínas. 500 mil apartamentos foram destruídos. A infraestrutura de uma cidade muito moderna estava em frangalhos. Não havia água potável segura, você via mulheres fazendo trabalhos forçados, retirando pedras dos escombros para liberar as ruas. E, acima de tudo mais, o cheiro de prédios desabados com corpos apodrecendo sob eles. As forças soviéticas perderam mais de 80 mil homens na Batalha de Berlim. As baixas alemãs foram quase o dobro disso. Acho que deveríamos nos lembrar que a Batalha de Berlim nunca deveria ter sido travada. E a única razão para ter sido foi porque Adolf Hitler, o homem que poderia ter se rendido e cedido ao inevitável, não o fez. E essa cidade inteira e muito mais não teriam sido sacrificados no altar de seu ego. Apesar de toda a tecnologia militar e as mega-estruturas pioneiras dos nazistas, o terceiro Reich de Hitler acabou caindo e mais de 60 milhões de pessoas perderam a vida no conflito mais mortal da história.